Boa noite. A comissão organizadora agradece imensamente a presença da Érica Níquel na live mensal que nós produzimos todo mês aqui no Programa de Empreendedorismo Tecnológico Feminino, o TEFEM. A Érica é uma pedagoga, mestre em educação e especialista em trânsito seguro e cidades inteligentes, e hoje vai nos brindar com um bate-papo muito gostoso e interessante sobre o poder da mulher no trânsito. Érica, seja bem-vinda. E desde já o TEFEM agradece a sua disponibilidade para tratar de um tema tão importante para todas nós. Lembrando, pessoal, que vocês podem postar as perguntas no chat ao longo da apresentação da Érica e no final a gente vai disponibilizar um tempo para que ela possa responder essas perguntas. E também, ao longo da live, como vocês podem ver, já está na tela um QR Code, então é só clicar nele para que você possa fazer a sua inscrição e obter o certificado de presença. E não se esqueçam, depois a gente vai disponibilizar essa palestra no nosso canal do YouTube, então é só seguir a gente, dar um joinha, ter aí essa possibilidade desses conhecimentos que nós estamos trazendo para vocês todo mês. Érica, muito obrigado, seja bem-vinda, e todos vocês que estão aqui conosco também sejam bem-vindos e que nós tenhamos um momento muito especial aí, de um aprendizado muito importante para todas nós. Boa noite a todos e todas. Rosângela, sempre um prazer, uma alegria a gente participar dos eventos, das oportunidades que é o TEFEM, Universidade Tecnológica Feminina, que é um grande empreendimento dentro da universidade que oportuniza para as mulheres elas se destacarem e terem espaço empreendedor. Eu acho que é uma grande oportunidade que você aí, com sua liderança, vem trazendo, então é um agradecimento meu poder participar. Gente, muito grata por estarmos no mês de maio, o mês das mães, em março foi o mês da mulher, e por ser mês de maio, mês das mães, combinei com a Rosângela, vamos fazer alguma coisa. Então, essa palestra do poder da mulher no trânsito, um bate-papo, trazendo um pouco do perfil da mulher no trânsito. Mas eu acho que a gente precisa quebrar alguns mitos e resgatar o que a mulher tem de melhor e que, com esse melhor dela, ela pode fazer o trânsito mais seguro. E lembrando também que no mês de maio, além de ser o mês das mães, é o mês do movimento Maio Amarelo, que é um movimento internacional, que começou aqui no Brasil em 2013, quer dizer, um movimento brasileiro, hoje está em mais de 30 países, se não me engano. O tema desse mês, a paz no trânsito, começa com você, começa em nós, certo? E a mulher tem esse perfil de promover um trânsito mais harmonioso, devido às características que ela tem, que são natas. Enfim, a ideia também de trazer o ponto de vista da mulher e também trazer a conexão com o trânsito é porque o trânsito hoje, ele é considerado, infelizmente nem todo mundo sabe disso, um problema de saúde pública. Então, se ele é um problema de saúde pública, ele precisa ser falado, tratado, ele precisa ser discutido, e por isso é um dos motivos que eu quis trazer esse tema, fazer esse link. Essa é a ideia, de nós trazermos esse link da mulher com o trânsito. De mim, todo mundo já sabe um pouco, e a Rosângela já apresentou, mas eu acho que é super importante a gente falar do tempo que a gente tem com a área do trânsito, na área de educação, na área de projetos, enfim, a gente está sempre ligado com a área da mobilidade urbana, e a educação é um pilar muito importante nessa área, Então, das minhas duas atividades principais, eu como consultora, aí eu faço realmente a consultoria para empresas e para poder público, ONGs,
A minha empresa, que é compartilhar.com, está agora focada na área do idoso. Nós estamos focando bastante na área do idoso. E também eu sou cofundadora da ANAMOB, Agência Nacional de Mobilidade, que é uma ONG aqui de Curitiba, já há 12 anos, executa projetos e ações na área de educação e segurança no trânsito. E por que falar do trânsito? Um dos motivos que eu já comentei, da OMS, e o outro motivo é que o trânsito é o espaço, o ambiente de maior risco que existe. Mesmo comparando-se a trabalhos perigosos, você pode imaginar qualquer trabalho mais perigoso que possa existir, o trânsito ainda é um ambiente de maior risco. Então, a gente está sempre à beira do abismo o tempo todo. A partir do momento que você põe o pé para fora da sua casa, seja na calçada com bicicleta, de moto, de carro, de ônibus, você está em risco. Existem dois fatores importantes, que é o ambiente e o comportamento, vamos dizer de maneira geral, sem entrar muito em teorias de trânsito e mobilidade, mas quando se trata da pessoa, do pedestre, muito do que acontece com o pedestre tem a ver com as escolhas que ele faz. O ambiente, sim, o ambiente tem um fator alto, que pode propiciar ou não um comportamento de maior risco ou de menor risco. O ambiente pode, por ele não ser seguro, ele leva o pedestre ao erro, ao risco. Mas quando se trata de um ambiente que tem toda a segurança e que tem as estruturas, e o pedestre escolhe se arriscar, então essa é a responsabilidade dele. Então, o pedestre também tem responsabilidade, as pessoas também que transitam a pé também têm responsabilidade. Então, todos têm uma parcela de escolha, todos têm uma parcela de escolha e todos têm uma parcela de responsabilidade, uma corresponsabilidade nesses espaços onde todos transitam. E por que a mulher? Né? Por que a mulher? Nós já temos culturalmente todo um conhecimento historicamente construído em função do foco no homem, na liderança do homem, né? E no trânsito, isso no Brasil tem uma história toda cultural, onde desde 1950 se incentiva o uso do automóvel. O homem tem absorvido isso como um meio não só de transporte, mas também de autoestima, de poder, de posse, de poder econômico. Então, o carro não é só um meio de transporte. O carro é também um símbolo, né? Um símbolo de status. E como o homem começou a dirigir primeiro que a mulher veio depois, né? E tem toda uma questão cultural mais para o poder do homem do que para a mulher também sofre no trânsito todas as questões de discriminação, de xingamento, por causa de algumas características naturais que ela tem. Ela é mais cuidadosa, ela presta mais atenção, ela anda um pouco mais devagar, e o homem que tem um perfil mais de competição, então isso de alguma forma incomoda, acaba interferindo na maneira como ele enxerga a mulher no trânsito, na maneira como ele enxerga o trânsito também. Isso vai acarretando uma série de questões aí sociais. A gente nem vai entrar muito nessa dualidade que se fala tanto aí, né, homem e mulher. E eu nem penso também em dualidade homens versus mulher, eu acho que a gente tem que aprender a conviver e aproveitar o melhor de cada um, porque o espaço do trânsito é para todos, então a gente tem que aprender a conviver com as nossas diferenças, com as nossas potencialidades, com as nossas habilidades, e aprender uns com os outros. E é interessante que as mulheres fazem escolhas diferentes do que os homens, devido a essa própria característica, devido também a essa questão cultural do carro como um meio de poder sobre o outro, ou no próprio trânsito. E aí eu coloquei assim, na dúvida não, ultrapasse. Então, na dúvida não, ultrapasse. A mulher segue de alguma forma, por ela ter uma característica de autoproteção e de proteção do outro, devido ao seu poder da maternidade, então na dúvida ela não ultrapassa, em compensação o homem não. Mesmo na dúvida ele tem uma tendência, vamos dizer assim, no Brasil, isso não é no mundo todo, em se arriscar. Então, o que hoje a gente entende como coragem, que poderia ser coragem, na verdade, está mais para covardia, né? Onde ele se arrisca, coloca a vida dele em risco, coloca a vida dos outros em risco,
é irresponsável. E coragem o que seria? É ter iniciativa, ter bravura, ter responsabilidade. Então a mulher está mais com a característica da coragem do que da covardia, devido a todas essas questões culturais que a gente comentou aí. Né? Mas existe uma pesquisa que foi feita na Universidade de Oxford, e ela traz justamente as características da mulher no trânsito. Foi feita uma pesquisa, né? Então, quais são as características principais? O que ela faz de melhor do que o homem no trânsito? Ela cumpre com maior rigor as regras no trânsito, trafega com menor velocidade, é mais cuidadosa ao volante, costuma ser mais atenta, expõe-se menos a situações de risco, envolve-se menos em sinistros, que hoje o nome não é mais acidentes, né? A gente tem que falar sinistros, e caso se envolva, a menor impacto material e humano. Então, ela se envolve em sinistros? Se envolve, mas a consequência daquele sinistro é menor quando se compara aos sinistros onde o homem era o principal envolvido, o principal causador, né? E é interessante a gente saber também, eu trouxe algumas estatísticas, não vamos entrar tão a fundo nisso, mas no Brasil a gente já tem as estatísticas, né? Então a grande parte quem mais morre no trânsito são os homens. Os homens, mas Erika, tem mais homens dirigindo. Não, essa proporção de diferença não existe mais. A mulher está ao volante tanto quanto os homens, em quantidade, e os homens que morrem são os jovens, entre 18 e 35 anos. Então, nós estamos perdendo os homens, né? Nós estamos cada vez tendo menos homens, porque muitos morrem por sinistros de trânsito. Então, grande parte são homens. E quando há acidente das mulheres, em questões de morte, o número é muito menor. E aí eu trouxe uma estatística de 2015, até por que 2015? Porque a seguradora líder, agora, já faz alguns anos, parou, né, de pagar o seguro, as indenizações por seguro, né, aquele seguro obrigatório que a gente pagava, agora estão querendo retomar isso, não estão pagando mais. Então, quando uma pessoa se acidentava, onde havia o envolvimento de um veículo automotor, a pessoa tinha o direito a uma indenização, ou por morte, ou por lesões. Então, na época ali que eu busquei a estatística, isso não deve ter mudado muito, né? As indenizações pagas pela seguradora líder para as mulheres chegava a 25%. Então, elas se envolviam em acidentes em sinistros menos graves, ou então havia menos falecimento de mulheres. E 75% de indenizações pagas para os homens. E um outro dado também que eu fui garimpando, né, a Moto Online é uma empresa que mexe com as questões de manutenção, fez todo um estudo sobre isso. As mulheres se preocupam mais em fazer a manutenção do veículo, elas fazem mais manutenção preventiva. Então, o que aconteceu? Eles perceberam que aumentou o número de visitas das mulheres na oficina. Porque a mulher bate mais o carro? Não, é porque ela faz mais manutenção. Ela tem uma preocupação com a prevenção. Ela se preocupa em manter o carro em ordem para que esse veículo traga segurança para ela e para os filhos. Em relação ao estacionamento, né, 53% das mulheres deixam o carro certinho. O que é deixar o carro certinho? Realmente se preocupe em deixar na vaga, com espaços adequados. A pesquisa foi da Universidade de Oxford, tá? Não é da Moto Online. A Moto Online é ali da questão da manutenção. Acabei esquecendo de tirar ali. Mas as mulheres se preocupam em realmente estacionar adequadamente, né? Facilitando o estacionamento de outros veículos, o compartilhamento do espaço ali, né? Mas então a gente vem trazer a pergunta de quem é o poder. Então a paz no trânsito e a harmonia no trânsito, ela pode ser promovida muito mais pelas mulheres devido a essas características. O primeiro poder da mulher é o poder da maternidade, né? É ela que gera a vida. E isso faz com que ela tenha realmente umas características muito diferenciadas em relação ao homem. E ela tem o poder de educar. Por mais que a mulher esteja no mercado de trabalho e esteja realmente fazendo o terceiro turno e até quarto turno de trabalho, sai do trabalho e vai para casa, enfim, ainda cuida de estudar e dar conta dos filhos e tudo mais, mas no fundo, em grande parte, ainda é ela que é a responsável pela educação dos filhos. Grande parte dos lares, onde não há a presença do marido, do homem, é a mulher que cria os filhos. Então, o número de mulheres que criam os filhos é altíssimo. Ela é responsável
acaba sendo responsável pela maior parte da educação dos filhos. Então, o poder que ela tem de ensinar essas crianças, esses adolescentes, a segurança no trânsito, né, e aí essa é a grande sacada, ela tem condições de ensinar, né, e a empatia e a paciência. Então, a paciência vem da onde? Como a mulher acaba sendo a principal, ela que lidera a educação, de maneira geral, ela tem que repetir muito para os filhos aquilo que ela precisa ensinar. E essa repetição faz com que ela tenha que ter paciência e mais tolerância ao erro. Então, a mulher tem mais tolerância ao erro do outro, justamente porque nessa formação que ela dá aos seus filhos, que dura anos, ela acaba adquirindo também mais empatia para com o erro do outro, então mais tolerância no trânsito. Ela pode também ter o poder de ajudar os seus filhos a reconhecerem as emoções. A diferença entre raiva, medo, tristeza, que é muito difícil hoje, né? Tá todo mundo misturando tudo e a gente tá faltando a questão da educação emocional, da inteligência emocional, do desenvolvimento disso, mas ensinar os filhos também a reconhecer as emoções. E se ela trabalha isso em casa, isso acaba refletindo também no trânsito, né, no controle que a gente tem que ter das nossas emoções nas situações de crise do trânsito, nas situações de conflito, enfim, independente do veículo ou do modo em que a pessoa se transporta, né. A mulher também é mais detalhista, ela presta mais atenção nos detalhes, tanto dentro do veículo, então, por exemplo, em relação se as crianças colocar o cinto, se elas estão seguras, se elas vão descer pela porta do veículo, pelo lado da calçada, o poder que ela tem de proteger a vida dos seus filhos, então ela anda mais devagar no trânsito porque tem crianças dentro do carro. Então ela abusa menos da velocidade, ela se coloca menos em risco e naquela imagem que a gente colocou ali há pouco, né, na dúvida, ela não ultrapassa, porque ela tem vidas dentro do veículo. Em relação à convivência, a mulher, ela tem uma necessidade, ela tem uma facilidade de relacional. Então, a questão da convivência, ela convive, ela tem um poder maior de diálogo, capacidade de ouvir mais, e essa capacidade que ela tem, e facilidade que ela tem de conviver com o diferente, e dialogar, e participar, e permitir, e ouvir, isso também promove maior facilidade dela de conviver com todas essas questões do trânsito. E a negociação e a flexibilidade, justamente pelo fato de ela educar, ela é uma educadora, a questão da negociação, ela está sempre negociando com os filhos, ela está sempre negociando com o marido, ela está sempre negociando tempos, movimentos dentro de casa, os conflitos dentro de casa, e isso também ela consegue traduzir para o trânsito. Eu ia passar esse vídeo, gente, mas eu não encontrei o link, e a gente teve aí uma questão tecnológica, né, então eu acabei não trazendo, mas eu vou comentar. Não posso passar o vídeo, mas eu vou comentar. Então, a criança, ela tem um ponto de vista diferente do nosso, porque ela está numa estatura, obviamente, da metade do nosso corpo para baixo, de maneira geral, né, as crianças menores. Então, imagine que o mundo dela está sempre nesta altura ali, onde é justamente o tamanho da criança. Então, como ela vê o trânsito, ela vê sempre a partir daquela altura. Então, muitas vezes as coisas que nós estamos vendo como adultos, porque nós estamos mais altos, estamos vendo um cenário de cima, para ele não está percebendo algumas coisas. E qual que é a sacada, né? Qual que é a dica que a gente pode dar para as mães? E até o Rosenstraten, que já está falecido, mas ele é um grande estudioso da segurança no trânsito, da educação no trânsito, escreveu muitos livros, e escreveu justamente sobre a didática, como ensinar, como educar para o trânsito de maneira muito detalhista, né? Então, não é só andar com a criança segurando no braço dela, né, para ela não escapar e não na mão, mas assim, apontar para ela, fazer com que ela veja aonde estão os riscos. Então, você está vendo aqui esse carro? Pois é, esse carro não está deixando a gente enxergar a rua, então a gente tem que vir mais para cá. Você está vendo o semáforo? Você está vendo o bonequinho lá? Você está vendo a mãozinha, no caso de um semáforo de pedestres, né? Aquela cor é para isso, aquela outra cor é para aquele verde ou vermelho. Está vendo que tem 2 semáforos? A gente precisa apontar para a criança tudo
tudo que for visível no trânsito, a gente tem que mostrar e apontar. Quando vai atravessar com uma criança, por exemplo, numa rua que tem 2 faixas, onde há o perigo de uma moto que vem entre os carros, ou seja, que a gente chama no corredor, a gente tem que mostrar, ó, tá vendo lá, ó, tá vendo o teu carro aqui, tem um carro ali, mas tem uma moto que pode vir aqui pelo meio. Então, a gente abre os olhos da criança, não tem como você educar se você não mostrar os pontos de risco para ela visualmente. E é essa sacada que poucos sabem, que os pais não sabem e que não ensinam. E as crianças hoje estão muito mais motorizadas. Elas vão de van, elas vão de carro, né, para a escola, e nem todas vão a pé. Então, o poder que a gente tinha de levar as crianças para a escola, e até nem consegue, né, os pais trabalham, as mães trabalham, enfim, também a gente está perdendo isso. Então, a gente também não está conseguindo estar presente nesses momentos, nessas oportunidades. E aí entra a importância da escola, das escolas públicas de trânsito, também fazerem esse trabalho com as crianças, porque não é porque o pai não quer, mas ele trabalha e não dá conta de levar a criança a pé para a escola, por exemplo, né? Não é ele que leva, não é ele que busca, não, enfim. Então, nós temos também todo um contexto social aí que não tem muito como a gente lidar, né? Uma coisa importante, a questão da pressa, a questão de andar devagar, também deixa eu ver se eu consigo trazer aqui os vídeos para vocês. Esse vídeo fala exatamente da velocidade e o quanto a gente poderia prevenir um sinistro se a gente primeiro respeitasse a velocidade de cada via e se a gente tivesse com uma velocidade menor, ou seja, menos 10 km, no caso do exemplo que eu vou mostrar aqui. I'm a trauma surgeon, and I want to reconstruct what happens to the human body in less than 0.2 of a second when hit by a car braking from 70 km per hour. Ele está dizendo o seguinte, que apesar do carro ter ABS, a velocidade dele estar a 70 e não a 60, por exemplo, ele não tem tempo de frear ao ponto de não atropelar esse pedestre que vocês estão vendo aí, certo? E olha a dinâmica do atropelamento. Onde vai o corpo da pessoa e todas as partes do corpo que vai batendo. Então, ele bate a cabeça não só ali no chão, mas ele já bateu no próprio para-brisa do veículo. E aqui mostra um exemplo de que, se ele estivesse a 10 km menos, ele poderia salvar a vida daquela pessoa. É interessante ver ali aquele vídeo. Não sei se vocês viram no começo que o pedestre, ele escolheu, e aí foi ele que se colocou em risco. Lembra que eu falei da corresponsabilidade? Ele escolheu atravessar entre veículos. Quando ele escolheu atravessar entre veículos, ele ficou num ponto chamado ponto cego de visão. Ou seja, não só ele não estava enxergando direito os veículos, porque ele estava entre outros 2 veículos, como também os veículos que estavam transitando não enxergaram ele como deveria enxergar, porque ele estava encoberto pelos carros ali estacionados. Então, ele estava num ponto cego. Agora, imagine uma mãe que ensina o filho, puxa o filho pelo braço e atravessa com ele ali, bem naquele ponto de risco. Então, a importância que existe no comportamento seguro da mãe ou do pai, mas no caso estamos falando da mãe. Mas se a mãe desconhece aquele risco, ela vai sim trazer a criança para atravessar ali entre os carros. E olha que interessante, nas palestras que eu dou para idosos, já atendi mais de 2.000 idosos, pouquíssimos desses 2.000, eu não vou arriscar dizer 5%, gente, não vou arriscar, é menos que isso. Perceberam que ali entre carros era um ponto de risco de atropelamento. Então, se não existe o reconhecimento de que ali é um ponto de risco para atropelamento, que ele é perigoso, a tendência é que você vai atravessar ali, você vai escolher aquele ponto de risco, você vai escolher. Então, a importância também das mães conhecerem os riscos, as mães entenderem os pontos onde elas devem proteger o seu filho, fazer melhores escolhas no trânsito. Então, atravessar entre veículos, atravessar numa via logo depois de descer de um ônibus, por exemplo, não esperar o ônibus sair para você ter a visão de todo o trânsito, mas sim descer do veículo e querer atravessar na frente do ônibus ou atrás do ônibus.
Também nas palestras de idosos, poucos diziam que tinha que esperar o ônibus sair. A grande maioria acha que atravessar na frente do ônibus é mais seguro porque eles acreditam que o motorista está vendo eles, quando na verdade o motorista não enxerga o pedestre ali, porque ele está num ponto muito mais alto, ele não enxerga o pedestre. Então, ou o pedestre falece, morre no trânsito ali, porque ele está num ponto cego, escondido pelo ônibus, ou porque ele é atropelado pelo próprio ônibus. E se a gente não compreende que isso é um comportamento de risco, a gente vai levar os nossos filhos ao erro. A gente vai induzir os filhos ao erro junto com a gente. Então, é muito importante a gente compreender onde estão esses pontos de risco e ensinar isso para os nossos filhos. Uma outra coisa também que eu quis reforçar e trouxe aqui é um vídeo sobre cinto de segurança. O que está acontecendo? O que eu percebo? Eu tenho visto muitos pais que estão transitando com seus filhos no banco da frente, no banco de trás, sem o cinto de segurança. Tanto é que tem aumentado o número de lesões com crianças pela falta da cadeirinha. Esse vídeo que eu trouxe aqui, ele mostra um pouco isso. Tá? Não é o meu melhor vídeo, mas ele já ajuda a gente a entender um pouco isso. It's a habit for most of us to buckle up while we're driving. But what about when we ride in the rear seat of someone else's car, or use Uber or Lyft? The Institute survey found that full-time belt use is lower in the rear seat, and that's especially true for people who primarily get around by taxi or ride-hailing service. Less than 60% of people who said they frequently take taxis or use ride-hailing services said they always wear their belt. People who reported buckling up less often were asked for their reasons. A quarter of respondents said they believe the rear seat is safer, so using a belt there is unnecessary. If you're not belted in the rear, you're putting yourself at risk, and you're also putting other people in the vehicle at risk. Então, 60%, pelo que eu entendi aqui no vídeo, não usam cinto de segurança e se sente seguro no banco de trás. E geralmente no uso do serviço de aplicativo. E é bem comum, eu tenho perguntado, eu uso muito aplicativo e tenho perguntado para os motoristas, que eu sou muito curiosa, né? Onde eu vou, eu faço pesquisa. E o que eles dizem? Eu falei, mas se vocês não perguntam, não sugerem que a pessoa põe o cinto, a gente não pede porque a pessoa pode se ofender, achando que a gente está impondo, e a gente acaba não falando para usar o cinto. E se a gente insiste, eles avaliam mal a gente como motorista, e isso vai nos prejudicar lá no nosso trabalho, no aplicativo. No último congresso que teve agora em Foz, do Maio Amarelo, foi abertura internacional, um dos apoiadores era a Uber, e eles levaram um palestrante lá da própria Uber, e a Uber hoje já tem essa preocupação de deixar que o motorista deixe ligado um áudio que o próprio aplicativo passa a tocar ali dentro do carro, e uma voz, né, sugere que a pessoa ponha o cinto. Então, não é o motorista, é a voz do aplicativo, coloque o cinto, né, e tal, e tal. Isso foi uma forma que eles encontraram, que a Uber encontrou, de incentivar o uso do cinto de segurança, sem que o motorista seja aquele, o chato que pede para usar o cinto de segurança. Vê qual é a nossa consciência de segurança, né, gente? Mas eu vou dizer para vocês, a maioria das pessoas não tem a noção de que se elas estão sem cinto, o corpo delas vai ter esse movimento que a gente está vendo aqui. Vamos voltar um pouquinho. If you're not belted in the rear, you're putting yourself at risk, and you're also putting other people in the vehicle at risk. People belted in the front seat can be injured or killed by unbelted occupants in the rear, flying forward in a crash. Então, o que acontece ali, né? A pessoa que está sem cinto não só se machuca, tem uma lesão ou pode até morrer, como ela também machuca as outras pessoas. Ali, no caso, o motorista deve ter falecido, deve ter morrido, por quê? Porque o passageiro pressionou ele contra o airbag. Então, houve um movimento do motorista contra o airbag e do airbag abrindo. Então, ali o impacto, com certeza, fez com que o motorista viesse a falecer. Geralmente, é isso que acontece. Tanto é que não se usa. Carros com airbag, você não pode ficar sem o cinto de segurança. Senão você morre com o impacto do airbag. Vamos ver se a gente consegue ver mais alguma coisa aqui. We recently conducted a test to show what can happen when there's a crash and the person in the back is unbuckled. In a simulated 35-mile-per-hour impact,
the unbelted dummy slams into the back of the driver's seat, 35 pushing the km driver por dummy hora. into the deploying airbag and steering wheel. Drivers are twice as likely to be killed in crashes when the occupant behind them is unrestrained. All but one state requires adult front seat occupants to use safety belts, but rear seat passengers are covered by laws in only 29 states and DC. Only 20 have primary enforcement, which means a police officer can stop the motorist for the seatbelt violation alone. Stronger laws would help, but technology could also boost belt use. Studies show that persistent belt reminders are effective at getting front seat occupants to buckle up. Então, é o esforço, né, da tecnologia para que o carro seja seguro, que o carro avise o condutor ou os passageiros que eles devem usar o cinto, já que os próprios passageiros não usam. Então, a tecnologia, o desenvolvimento da tecnologia fez com que os carros já viessem embarcados com algum tipo de apoio, de ajuda para que, né, enfim, as pessoas usassem o cinto de segurança. Então, são algumas questões importantes que a gente poderia... Systems are common for the front seat of new vehicles, but few vehicles sold in the US have belt reminder systems for the rear seat. Although safety belts are proven to save lives, more than half of the people who die in passenger vehicle crashes in the US are unbelted. Então, não é só aqui no Brasil, mas também fora, né? Nós temos um número grande de pessoas que não usam o cinto de segurança. E essas duas frases aqui, não sei se chamou a atenção de vocês, as tragédias acontecem a baixa velocidade. Ou seja, mesmo a baixa velocidade, você pode se machucar. Você pode ter lesões, vai ter lesões, mas a morte acontece em alta velocidade. Então, quanto maior a velocidade, menor a chance da sua sobrevivência. E não só pela morte imediata, mas quanto maior a velocidade, maior é o estrago no veículo. A própria carcaça do veículo, ela se amassa de tal forma que fica mais difícil para o socorrista conseguir retirar a pessoa de dentro do veículo. Então, quanto mais tempo ele demora para tirar a pessoa de dentro do veículo, ou as lesões que já existem se agravam, ou as lesões que poderiam ser minimizadas, ou até a morte da pessoa puder ser evitada, não se consegue por causa do tempo que se demora para retirar a pessoa de dentro do veículo. Então, as pessoas não têm ideia do quanto tempo isso leva para uma equipe tirar uma pessoa de dentro do veículo. Eu tive a grande oportunidade de participar, de ser secretária executiva da ABRES, da Associação Brasileira de Resgate e Salvamento, que é ligada a uma instituição internacional de resgate e salvamento, que fica lá na Inglaterra, fica na Escócia, na verdade, e nessa época veio para o Brasil uma Olimpíada Internacional de Resgate e Salvamento. Equipes do mundo todo, 21 equipes do mundo todo, vieram competir para treinar as suas técnicas de resgate e salvamento. Foi que eu fui entender que existem um protocolo de resgate e salvamento. E também, nessa grande Olimpíada, eu pude ver os tipos de situações de sinistros de trânsito. Então, tinham acidentes, cenários, né? Eles montavam os cenários artificialmente com veículos já sinistrados, amassados, enfim, montavam todo o cenário, e a equipe não sabia desse cenário, eles iam de surpresa, a equipe tinha que resgatar a pessoa que estava lá dentro, uma pessoa maquiada e tal, e eles tinham que seguir o protocolo. Então, tempo de resgate, seguir o protocolo, as técnicas que eles usavam, né? Quando eu entendi isso, eu, então, passei a colocar essas frases aqui na minha apresentação, porque quanto maior a velocidade, menor a chance de você ser salvo, ou de você sobreviver, ou de você conseguir minimizar as tuas lesões, porque você vai demorar mais tempo para chegar no hospital. Então, você vai tendo mais lesões ou lesões mais profundas. Então, olha como é interessante isso, né? A gente não tem ideia disso. E, em relação ainda, trazendo a questão da criança, né? Olha só esses dados da Criança Segura, é uma ONG internacional, tem a referência aqui no Brasil, eles estão no Brasil também, e eles fazem as estatísticas de situações, né, com crianças, seja de trânsito, ou seja de outras coisas também, né, desde envenenamento, afogamento e tudo mais. Então,
quem quiser entrar nesse site, tem dados incríveis ali, só sobre crianças e adolescentes. Então, mais de 8 mil crianças morrem anualmente no trânsito, gente. Isso aqui é só no trânsito. E trânsito é a primeira causa de morte externa, que a gente chama, que não é por doença, não é por nenhum tipo de situação fisiológica, biológica, é causa externa. O trânsito é a primeira causa de crianças e adolescentes, né, de 5 até 14 anos. Agora, a criança se envolve em sinistros de trânsito por quê? Porque falta supervisão dos pais, porque falta acompanhamento, porque não usa cadeirinha, não ensina corretamente, ou uma criança de 5 anos andando com uma de 10 sozinha, como acontece muito, né? E os adolescentes, porque quando os adolescentes estão aí com 10, 12 anos, né, 12 anos para cima, os pais acham que eles têm já capacidade de transitar sozinhos, quando na verdade ele não ensinou muita coisa para esse adolescente, e a partir dali ele acha que o adolescente tem percepção de risco desenvolvida. Se essa percepção não foi desenvolvida, ele vai agir de maneira arriscada no trânsito. É interessante até a gente entender o que é perigo, né? Perigo e risco. Então, tudo é perigoso. No trânsito, todos os passos são, de alguma forma, existe o perigo, né? Mas o risco é a probabilidade de um sinistro acontecer. Então, quanto menos sinalizada a via, quanto uma calçada menos apropriada, menos acessível, menos inclusiva, quanto menor for essa criança e ela estiver desacompanhada, mais são as chances dela se envolver no sinistro de trânsito. Então, existe mais risco de ela morrer, se lesionar, enfim, no trânsito. Mas nós podemos escolher melhores atitudes, inclusive exigir mais segurança na estrutura viária. Quando uma estrutura viária está inadequada, e ali passam os nossos filhos, ou filhos das pessoas que a gente conhece, ou mesmo no nosso bairro, uma das atitudes é realmente buscar o apoio do poder público, exigir, buscar, querer que ali, aquele espaço, aquele ambiente seja melhorado, para que essas crianças não sejam lesionadas e não sofram, né, uma morte desnecessária no trânsito. Então, a gente pode escolher melhores atitudes, sejam as atitudes mais seguras e também atitudes de cidadania, participando e exigindo do poder público que também faça a sua parte, porque o ambiente é fator de risco também, e grande parte dos sinistros acontece também por causa do ambiente. Eu quero deixar aqui com vocês um pouco dos meus contatos, mas eu quis trazer de maneira não cansativa, mais leve, um pouco desse ponto de vista. A mulher é muito rechaçada, é muito discriminada no trânsito. Nós conhecemos várias frases, tinha que ser mulher, né, mulher no volante perigo constante. Gente, é bem o contrário, é muito o contrário. As mulheres, elas têm o poder realmente de tornar o trânsito mais pacífico, mais harmonioso, e eu acredito nisso. Agora, a gente precisa mais compartilhar essas informações, para que as mulheres se empoderem de todas essas competências e habilidades que ela tem no trânsito. Então, eu quis trazer um pouco disso aí para vocês, espero que a gente possa agora conversar um pouquinho, quem tiver interesse em fazer alguma pergunta. Vamos lá, pessoal, o chat aí, por favor, façam a pergunta de vocês, vamos aproveitar um pouquinho desse conhecimento que a Érica tem já de tantos anos, né, ela é especialista no trânsito, mas eu achei muito interessante essas pesquisas da Universidade de Oxford, acho que foi Oxford, sim, sobre as características femininas, né, no trânsito, porque a gente ouve assim frases como se mulheres fossem líderes de exércitos, não haveria guerra, porque mulher não mandaria seu filho para a guerra, né? Exato. Eu ouvi uma frase que eu achei muito bonita sobre isso, mas eu não sabia que existiam pesquisas específicas no trânsito sobre a diferença, né, o gênero, as diferenças comportamentais. Então, a gente sabe que existe para liderança, a gente sabe que existe para outras temáticas,
Mas isso é muito importante, eu acho que a gente divulgar, ler, né? E apresentar isso também como tema do TEFEM, porque é muito sério essa questão. E as cidades, o mundo, não comporta mais tanto automóvel. Nós não temos infraestrutura, mas Curitiba, você, dependendo do horário de rush e da via a região que você vai passar, você não consegue transitar. E se chover, então, fica impossível, né? E isso que a gente tem um excelente sistema de transporte público, né? Vejam a gravidade da situação e como esse tema ele precisa mesmo estar numa pauta de políticas públicas, inclusive, né? Concordo. Concordo. E a gente tem todo um contexto aí social, né? Eu acredito que quantas mães não gostariam de levar seus filhos para a escola e poder ensiná-los, né, a segurança no trânsito, mas não é muito a realidade do que acontece. Algumas conseguem, mas a grande maioria não, acaba realmente tendo que depender de uma van escolar, né, de uma carona ou mesmo, para poder, né, acompanhar. Sim. E ensinar exatamente isso, tá? Identificar o risco, analisar o risco, pensar nas alternativas para lidar com aquele risco, e aí sim fazer uma escolha segura, e daí sim partir para a ação. Então, é todo um procedimento que a gente tem que ensinar para as crianças, para elas, com 12 anos, terem a capacidade e autonomia de irem sozinhas. Segundo o Rose Stratten, a criança não tem autonomia e capacidade de percepção de risco suficiente antes dos 12 anos, olha só. E a gente vê criança de 7 anos sozinha indo para a escola até, né? Então, é porque a percepção ainda não está aguçada e nem foi desenvolvida, nem foi despertada pelo adulto. O adulto não despertou nela a capacidade de ver o risco, de perceber o risco. Você vai todos os dias treinando. O que você está vendo aqui? O que está perigoso aqui? Quem está se aproximando? Vamos usar os ouvidos, vamos usar os olhos, vamos perceber, vamos prestar atenção. Até quero, só para finalizar aqui esse comentário, quando eu trabalho com os idosos, eu falo assim, o momento mais perigoso do dia é o momento em que você vai atravessar a rua. Esse é o momento que você tem o mais importante do seu dia, porque se você não prestar atenção, se você ficar desatento ou tomar uma decisão de risco, naquele momento já era. Não tem a chance. É porque é muito rápido, né? É muito. E o corpo é frágil, não tem nada que possa protegê-lo de um atropelamento. Você vai ficar com lesões muito graves, né? Mas enfim, vamos ver se tem outra oportunidade aí de outros comentários do pessoal. Teve um comentário aqui da Juliana, que ela falou que ela sempre coloca o cinto de segurança quando entra em qualquer carro, porque os pais a ensinaram e sempre fizeram questão que ela tivesse essa postura, mas que o irmão dela não faz isso. E se ele não está dirigindo, ele nunca coloca o cinto, mesmo que os pais tenham sempre feito a mesma cobrança para eles, né? Vem ao encontro do que você falou da questão comportamental e até temperamental. A diferença entre homem e mulheres, né? Sim. Tem um vídeo que é Sem Cinto, Sem Desculpa. É o nome do cinto, do vídeo. Sem Cinto, Sem Desculpa. Está disponível no YouTube, é um vídeo da TAC, que é uma ONG lá do sul da Austrália, e ele mostra exatamente o que acontece. Então, dentro do carro tem 4 jovens. 2 na frente, 2 atrás, 3 deles estão com cinto. E um deles, que está atrás, está sem cinto. E o que acontece quando há o sinistro ali? Né? O veículo se envolve no sinistro. E que nem é por culpa do motorista, inclusive. Aquele que estava sem cinto, ele é lançado devido à força do movimento, né? Do movimento que faz, que é natural, que é inércia, não tem como a gente fugir da inércia, né? O corpo dele vai até a frente, é jogado para frente, ele vai quebrando o pescoço
dos dois que estão na frente. Quando ele retorna, ele ainda bate no pescoço da moça que está atrás, os 3 de cinto. E ele deixa ela de trás gravemente ferida, com lesões graves, e os 2 da frente, ele mata os 2 da frente. Por causa do peso do corpo dele, que adquire um peso maior do que o peso natural. Por causa do movimento, porque a gente entra em movimento junto com o veículo, e ele acaba matando 2 pessoas, ele morre, mata 2 e deixa uma lesionada. Ali mostra exatamente o que acontece dentro do carro. Mostra esse vídeo para ele, vamos ver se ele vai continuar sem usar o cinto. Às vezes você não precisa falar nada. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, mano. Veja aqui esse vídeo, olha que legal. E vê o que acontece. Mas alguém tem algum comentário, alguma sugestão? Camila, por favor. O que você estava falando, prof, de questão de infraestrutura da cidade, eu acredito muito que parou de ter muita segurança na cidade. E, inclusive, pessoas também. Então, a questão de usar o cinto em aplicativo, carro de aplicativo, eu sempre coloco porque, realmente, igual a Juliana, meus pais sempre me ensinaram a colocar o cinto. Mas, em questão de dentro do carro do Uber, eu sempre fico meio receosa, porque eu sempre crio um cenário que vou ter que sair, vou ter que pular do carro se acontecer alguma coisa, e daí se eu tiver com o cinto vai ser difícil, mas é muito pela minha insegurança, com a falta de segurança na cidade mesmo. Ah, eu compreendo. Porque daí tem outros riscos, né? Em termos de... Vamos pensar no risco. Lembra que o risco é a probabilidade? É a possibilidade daquilo acontecer? Então, existe o perigo de você ser assaltado. Você pode ser assaltada. Pode acontecer. Né? A gente está numa cidade extremamente urbanizada e cheia de violência. Pode acontecer. Mas qual que é a probabilidade daquilo acontecer? Existe muito mais possibilidade de você se envolver, estando dentro do veículo, num sinistro. Às vezes nem é culpa do condutor do aplicativo, é culpa do outro condutor que vem né? Você se envolve no sinistro. Então, há muito mais possibilidade, falando de estatística, de você se machucar gravemente e ficar, inclusive, com lesões permanentes do tipo paraplégica ou tetraplégica, porque a questão do cinto, gente, quando você está sem cinto, se você sobrevive, ou fica paraplégico ou fica tetraplégico. Se vocês puderem ver alguns vídeos a respeito disso, que existe o chicote, que é um movimento que o corpo vai para frente, o pescoço vai para trás, e aí você bate o rosto no banco e volta. Quando você volta, é um S que você faz com o teu pescoço. Esse S você lesiona a tua coluna. E aí você causa uma lesão permanente, geralmente é permanente. Então, assim, a possibilidade de você se mover no sinistro é muito maior do que você ser assaltada no trânsito. Então, pensando em risco, o teu risco de morte ou de lesão permanente é muito maior se estão sem cinto. E mesmo que você esteja sem cinto, não dá tempo de você fugir, né? Quantas vezes a gente vê policiais explicando o que você deve fazer no momento onde você é abordado? É nunca reagir. Sempre é essa orientação. A gente não tem tempo de reagir. E lembre-se que quem está assaltando está com a adrenalina lá em cima. Então, ele está pronto para qualquer coisa. Ele não está pensando racionalmente. Ele está num momento de extremamente estresse, da adrenalina lá em cima. Qualquer reação que você tenha pode gerar violência, que é um tiro ou alguma outra violência que você pode ter prejudicado. Mas pensa nessa questão do risco e das possibilidades, das probabilidades, estatisticamente, põe o cinto que é melhor. Mais alguma observação, pessoal? Tudo certinho? Então, Érica, a gente já... uma horinha aí desse bate-papo interessante. Eu aprendi mais um pouco, né? Porque a gente vive nesse constante aprendizado. Muito obrigada pela tua disponibilidade, obrigado pela presença de todos. Nós vamos disponibilizar essa live no YouTube, mas de qualquer forma, se você pudesse nos enviar também o link dessa pesquisa, o artigo que tem essas estatísticas, eu acho que seria... Eu gostaria de ler, eu gostaria de ver
porque eu achei extremamente interessante essa questão comportamental, né, entre os gêneros em situação do trânsito, né, nessa dinâmica. Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês, e não esqueçam de seguir a gente lá no YouTube, dar joinha, curtir as lives, porque é isso que faz com que a gente se motive a produzir cada vez mais conteúdos densos e interessantes para vocês. Lembrando que o mês que vem é o Dia dos Namorados. E nós teremos como convidada uma psicóloga que vai fazer uma live sobre essa questão dos relacionamentos, né? Uma vez que a gente vai estar no mês dos namorados, então a nossa próxima live é dia 11 de junho, com essa psicóloga que é especialista, uma terapeuta que é especialista em relacionamentos e comportamentos femininos. Então, eu acho que vai ser bem legal também, né? Fica o convite para todo mundo e muito obrigada a todos.